o ser humano ele precisa pertencer a algo. Isso é inerente à nossa espécie. É por isso que o ser humano tem um sentimento muito forte, às vezes, com futebol, porque ele se sente pertencente a algo Naquele grande, grupo, sim. a uma determinada orientação política, que ele se sente participante daquilo ali, aquilo aflora os sentimentos de uma forma muito grande. E o ser humano precisa disso. E eu acho que o grande perigo está quando a família não faz a criança, o aluno, o adolescente se sentir pertencente àquilo, ele vai pertencer a outro lugar. E você não está controlando isso. E a gente sabe que hoje em dia as influências da internet não são as melhores, muitas vezes. E às vezes não só da internet, um coleguinha ali que não tem um bom fundamento familiar, ele vai descambar o pensamento do outro. Aí depois chega o pai e a mãe chorando, meu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas... A falta de referência, né? A falta de referência, exatamente. A gente vê muitas vezes, inclusive, né, Vitor, como que, infelizmente, chegam algumas famílias não tão estruturadas assim pra gente. E vocês, como professores em sala de aula, até mesmo no online, vocês acabam virando referência para os alunos, né? Sim, é um papel, inclusive, que não é desejável que a gente ocupe, né? Mas, inevitavelmente, devido enfim, a nossa convivência com o aluno, devido a alguns posicionamentos que eu acho que são fundamentais para você criar sua referência como professor, tanto questão técnica quanto questão de firmeza, né, da disciplina de Porto Seguro, que a gente tem que passar isso para eles, acaba que esse papel é distorcido e a gente acaba assumindo uma referência até que não era o objetivo, mas acaba se tornando devido à fragilidade do outro lado, né? Necessidade, né? E muitas vezes até com as próprias histórias que você conta, eles vão se identificar e vão te procurar. Porque eles têm essa abertura com você e não tem com os pais. Não, essa questão da história, eu tava até lembrando agora a Jane falando da questão do dinheiro. Semana passada, tava dando aula lá para os meninos e uma questão de colégio militar. É uma questão que envolvia o famoso trocar dinheiro. E assim, quantas vezes eu troquei dinheiro na época do 8102 Alto dos Pinheiros? Na época do busão. Porque que acontecia? Você pegava ali no banco R$50, R$100, a passagem na época lá era 3 e pouco, 2 e pouco. Pô, você queria matar o trocador de raiva, chegar lá com R$100. E aí assim, eu fui contando pra eles a minha história no ônibus. Seja, pelo preço da passagem, tá revelando sua idade já também. Tá passado. Então assim, você ensina a matéria contando história, e aí você fala que o trocador ficava chateado, dá um floreio na história, né? E eles gostam. E assim, eles ficam assim, fascinados. Se você estivesse contando ali o que é trocar dinheiro de uma forma muito pragmática, dá uma nota pra lá, devolve. Às vezes eles nem prestam tanta atenção, mas você conta, coloca ali uma historinha mais legal. E aí, assim, eles super entenderam o que era o processo de trocar dinheiro. Mas, assim, contextualizando com o que a Jane falou, né? É uma forma de aprender. E fascina, porque quando você tá explicando, contando uma história, nossa, realmente os olhinhos brilham, né, Jane? Nossa, quando eu me abro pro outro, o outro vai ter condições de se achegar mais. É uma intimidade, né? Exatamente, cria um vínculo fantástico aí. Isso é muito interessante, inclusive os adolescentes, né? Os mais velhos também, não só os mais novos, mas os mais velhos lá, esses dias para trás, eles me perguntaram, que eles descobriram que a gente era amigo desde criança, né? Desde a infância. Eles perguntaram, mesmo? E vocês jogavam bola junto, etc e tal? Aí eu contei, né, Jane? Eu falei, não, a gente jogava, mas às vezes em times diferentes. E o Vitor é goleiro, e eu sou atacante. Inclusive, até hoje ele tem um certo trauma com isso. Não é possível. Que teve um ano que eu contabilizei, quando eu parei de contar, mais de 150 gols que eu fiz nele ao longo do ano. Aí os meninos começaram a morrer de rir, né? Eles adoraram. Então o Vitor é frangueiro? Eu falei, nossa, horrível, cara. Minha avó dizia que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Se aumentou muitos gols. Não, eu falei pra eles, eu tenho um troféu lá em casa de artilheiro com o nome do Vitor. Ele que me deu. Aí eles adoraram também, né? Mas, Jane, a gente vê principalmente os pais que estão chegando para fazer o curso, eles têm muitos receios ainda, né? Muitos medos ali de entrar no processo ou não. E um medo que eu vejo muito grande que acontece com eles é: eu não tenho tempo. Minha rotina é muito, muito puxada, eu tenho que cuidar de muitas coisas ao longo do dia e eu não consigo acompanhar meu filho.
Você tem vários exemplos aí de alunos que deram conta sozinhos, que os pais não tinham tempo, mas mesmo assim encontraram uma brecha ali e funcionaram. Você tem alguma história dessa? Eu tenho duas. Mas antes eu quero fazer um comentário. O não ter tempo é uma maneira de mascarar a responsabilidade e principalmente a transferência de sentimentos. Tá? Eu questiono muito os pais que não têm tempo para os filhos. Mas eu tenho duas histórias. Uma aconteceu, acho que no terceiro ano de cursinho, a Sarinha chegou para mim e falou assim, Jane, pede minha mãe para poder pegar no meu pé, porque eu quero passar no colégio militar. A mãe tem um depósito de material de construção em Ribeirão das Neves, o pai tem outro na região ali de Venda Nova, e todos dois empresários envolvidos com o negócio. Simplesmente a menina chegava de especial, voltava de especial, quer dizer, os pais não tinham essa convivência por causa do trabalho. E eu sabia que ali, eu já conhecia a mãe do primeiro filho que chegou, eu já sabia que ela não se envolveria. O fato de estar pagando para ela já era, assim, o máximo que ela podia fazer, que ela poderia se desprender para a filha. Aí eu virei para a Sarinha e falei, Sarinha, você sabe a história do umbigo? Você tem umbigo? Tenho, né? Você sabe a história do umbigo? Pois é, enquanto você estava na barriga da sua mãe, você precisava dela. Você precisava de água, você precisava de respiração, você precisava de aconchego, de tudo. Quando você nasceu e o médico cortou o cordão umbilical, ele disse assim, bem-vinda ao mundo, se vire. Beleza, coitada da Sarinha. Você dá conta sozinha. E aí, lógico, não foi só nessa fala, eu fui orientando de como ela deveria proceder com os exercícios, como ela deveria fazer para poder ela própria ver as respostas e conferir se estavam corretas. Lógico, foi um trabalho de acompanhamento, mas é possível sim, nós temos vários alunos que não dependem do pai. Com 10 anos de idade, já conseguem se virar sozinhos e muito bem. Por quê? Porque foi feito um treinamento prévio para libertar esses meninos. Muitos pais acham que com 10 anos de idade eu já posso soltar meu filho, porque sozinho ele vai estudar. Você pode soltar seu filho se antes você ensinou para ele todo o processo. Na autonomia, né? Com Sarinha eu ensinei. Foi a minha parte, sinceramente. A mãe, no final do ano, só agradeceu, mandou um monte de flores e tudo mais, e ficou por isso mesmo. Mas Sarinha foi aprovada. Por quê? Primeiro, porque ela acreditou que ela era o agente do processo. E era uma pessoa mais madura. Então havia todo um... Mas foi possível, sim. E a segunda história aconteceu ontem. Fresquinha. Fresquíssima, gente, assim, saindo do forno. O Vitor pediu que chamasse uma determinada aluna, uma aluna muito inteligente, mas que não está rendendo o tanto que poderia render. Chamamos a mãe, compareceram a mãe e o pai, todos formais e tudo. E assim, quando eu comecei a falar sobre a capacidade da menina, ela já está assim, nós não temos tempo de estudar com a nossa filha. E eles falaram isso um monte de vezes, né, Vitor? Falaram e é uma menina que eu confio muito. Dá pra ir sozinha, né? Tem certeza, ela é muito madura, ela é muito... Você vê o aluno quando ele tem essa maturidade, quando ele é comunicativo, quando não é um aluno mais retraído. Ela é muito solta, ela consegue, ela toma conta das coisas dela. Ela é tão madura que ela sabe até dar nó em pingo d'água, né? Dá. E aí os pais repetindo, nós não temos tempo, nós não temos tempo. E assim, eu vi que o meu discurso teria que ser diferente, porque eu não poderia abranger os pais nesse envolvimento. O que nós fizemos? Chamamos a menina e conversamos com ela, na frente dos pais. Tadinha, ela ficou emocionada num primeiro momento, porque foi um choque de realidade. Acho que ela nunca imaginou que a gente fosse chamar, conclamando para ela entrar no processo. Mas depois, assim, nós só despedimos do pai e da mãe. Nós conversamos tudo que foi necessário. E eu tenho certeza de que nós plantamos no coração dessa menina uma sementinha que vai frutificar em aprovação. Posso voltar depois e dizer isso para vocês. Mas com certeza nós já alijamos o pai e a mãe do processo, porque nós vimos que não teria jeito. Num determinado momento eu até pedi a eles que ensinassem a ela como estudar, a hora certa de estudar, porque ela está meio perdida nos horários. Mas ainda assim, depois... Quando nós conversamos com a menina, nós percebemos que seria muito mais eficaz o contato com ela do que com os pais. Eu acredito muito nisso. Em várias situações, a gente prefere até
conversar direto com o aluno. Porque o aluno também, ele tá com a nossa vivência. A nossa vivência, ela é muito interessante nesse ponto, justamente pelas experiências que eles têm com outros alunos ali e com o nosso discurso. Os pais ainda estão muito fixos na experiência escolar. Então, eles acham que estudar é estudar igual estuda para a escola. E não é. Aquilo não é muito. Aquilo não é produzir. Né? Então, muitas vezes a gente consegue resolver esses problemas... Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Com a conversa diretamente com os alunos. Eles já participam da cultura, né? Já entendem como que funciona. Justamente. Eles já participam da cultura. Eles já sabem o que eles têm que fazer. É só ter aquele empurrãozinho e você colocar um pouquinho de responsabilidade nas costas deles, delegar um pouquinho para eles, que eles sentindo o peso daquela responsabilidade, eles começam a agir. Eu vejo no início do ano, assim, muitos pais temerosos com a rotina, inclusive, porque é muito diferente, né, do que a escola exige. E eu sempre falo com eles, olha, vocês que estão com medo, talvez vocês sofram, mas os meninos, assim, eles vão deslanchar. Eles tiram de letra. Eles tiram de letra. Eles chegam até a sentir saudade depois, né, gente? Sim. Chega final do ano, ninguém quer ir embora, mas... Ficam ligando pra gente, perguntando o que tem pra fazer, porque o cursinho acabou. A rotina fica muito fraca pra eles depois do cursinho, né? Depois que eles aprendem isso daí tudo. E uma coisa que eu vejo que é muito legal também, ainda pegando um gancho nessa questão da história, é quando chegam os meninos aprovados, e aí alguns falam assim, nossa, mas eu fiz... Eu revi o livro tal 2 vezes. Eu fiz a lista de exercício, a famigerada lista do carnaval. Fiz a famigerada lista 3 vezes. Aí os meninos olham assim, nossa, é verdade? Se ele dá conta, eu dou conta. Exato. E no início eles estão achando que eles não dão conta nem das listas mais básicas, né, Vitor? E depois eles estão fazendo, refazendo aquela loucura.